Indo além da notícia, oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection, John HR Visagismo e Estética, a sintonia perfeita entre você e sua beleza. E Ginga Eventos, seu evento num clique. A fuga em massa das cadernetas de poupança, eleições municipais em tempos econômica e politicamente difíceis e os mais de 20 mil homens na segurança olímpica. Estamos indo além da notícia. Você é nosso convidado e vem com a gente. Com produção de Ouro Filmes, direção de Juliana Moraes, estamos indo além da notícia. Renato Monteiro, Fernando Negrão, Juliana Ferraz. E nesta semana tivemos a honra de receber na Câmara Municipal de Sorocaba congratulações por este nosso programa Indo Além da Notícia, por iniciativa do vereador Fernando Dini. Um momento muito especial para todos nós e para este projeto ainda tão jovem. Vamos ver um trecho da cerimônia. E convidamos para que venham à frente a equipe do programa Indo Além da Notícia. Quero aqui, Renata, em seu nome, parabenizar toda a equipe. Tive a oportunidade de estar no dia do lançamento do programa, que eu achei de um profissionalismo, uma abertura sensacional. Eu acredito que já acompanhei o programa e eu tenho certeza que Sorocaba ganha com esta nova versão desse formato de programa que vocês vêm apresentando. E além da competência de toda a bancada, eu quero dizer também que vocês sabem o time correto de apresentar a nossa cidade, as lacunas que nós temos, e vocês conseguem, através desse feeling, sempre acompanhando você, Renata, trazendo à nossa cidade o que Sorocaba precisa. Parabéns mesmo. Parabéns a todos os integrantes do programa Indo Além da Notícia. Vamos ouvir agora as palavras da apresentadora Renata Moeckel. Muito obrigada a todos. É uma honra muito grande estar aqui em tempos difíceis. O incentivo é um grande combustível para quem tenta o tempo todo fazer o melhor, continuar aprendendo, representando a nossa cidade de alguma forma. Então, em nome de toda a equipe, Fernando Negrão, o Renato Monteiro, a Juliana Moraes, Juliana Ferraz, a produtora Ouro Filmes, aqui com o Rafael Dourado e o Fabrício Mendes, e dizer que para nós é uma manhã muito especial. Estamos no 4º programa, Indo Além da Notícia, já com uma repercussão bastante grande. Esse é o nosso intuito, não noticiar, mas comentar as principais notícias da semana. E o mais importante, no nosso entender, é a interação do telespectador. As pessoas também dão opiniões através do WhatsApp, das redes sociais, fazendo esse movimento de comentários sobre as principais notícias da nossa cidade, região, Brasil e mundo. Sem qualquer pretensão, eu quero mais uma vez agradecer imensamente, porque saímos daqui honrados e ainda mais incentivados para seguir com o nosso Indo Além da Notícia, que vocês assistem pela TVR, a TV regional, todos os domingos, às 8 horas da noite. Mais uma vez, muito, muito obrigada e felicidades a todos. Muito bacana, né? Ficamos todos muito honrados e acho que estamos em alta, né? Fernando Negrão, na mesma noite, recebeu o título de cidadão emérito. Bacana isso, hein, Negrão? Foi uma emoção muito grande, né? Isso é o reflexo do trabalho que a gente vem fazendo. 33 anos já de jornalismo, 20 anos na militância como professor universitário. Então, acho que toda essa história é significativa. E casou bem no momento em que estamos indo além da notícia. Exato, né? Muito legal.
não tivemos oportunidade de estar lá de manhã para receber esse prêmio da Câmara, junto com toda a equipe, mas à noite o Além da Notícia foi citado. Mais uma vez. Mais uma vez, porque faz parte hoje da minha trajetória, da minha experiência profissional. O que é uma honra para nós e título extremamente merecido, né, Ju? Renato? É muito legal você ter o reconhecimento do seu trabalho. Falando em nome da equipe aqui, cumprimentando o Fernando também pelo título, e isso só aumenta a responsabilidade dele enquanto cidadão sorocabano. E na questão da homenagem do vereador Fernando Dini, a nossa responsabilidade nesse projeto novo, que está engatinhando ainda, mas a gente tem toda a fé e todo o esforço para que ele se consolide cada dia mais e passe a fazer parte efetivamente do noticiário dessa cidade, da análise do noticiário dessa cidade e da região. Isso é muito legal, a gente agradece realmente esse reconhecimento, apesar do pouco tempo, e temos sempre uma carga de responsabilidade a mais com o nosso trabalho. Exatamente isso. A Ju também. Ju, você está ainda mais bonita hoje, é isso? Quem produziu você hoje, Ju? Jeff Fernandes. Jeff Fernandes. Vivo, trabalha lá no Salão Instituto Mariqueda. Muito bem. Arrasa. Você conseguiu ficar ainda mais bonita, né? Obrigada, assim como tentam fazer comigo, viu, Negrão? No Instituto John HR, sempre dá, assim, uma melhorada. Mas tá nem linda. precisa. Mas olha, são cavalheiros. Nosso caso é perdido. Exatamente. Nós não temos merchan de estilista, né, de personal styler, então se você quiser patrocinar esse quadro e deixar com que eu e o Renato fiquemos cada vez mais lindos, estamos à disposição. Renato, acho que vale lembrar também, acho que os colegas aqui, que quem recebeu também o título de cidadão emérito foi o nosso amigo, colega, radialista, jornalista, Paulo Roberto Júnior, né? Verdade, nosso colega de diretoria da ASE. Exatamente. Merecidamente. Parabéns para o Paulo também. Roberto também. Perfeito. Vamos falar agora, vamos começar bem, viu, Juliana, Negrão, Renato, falando de impostos, né? Um tribunal de Barcelona condenou essa semana, falamos do Messi no programa mais recente, né? É o craque argentino e também o seu pai, né? Há 21 meses de prisão cada um por terem fraudado o fisco espanhol em mais de 4 milhões de euros, 15 milhões de reais entre 2007 e 2009. Ele deixou de pagar impostos sobre os direitos de imagem, mas a sentença é de menos de 1 ano, então conforme a legislação espanhola, né, a pena é convertida em multa. E a família também já depositou o pequeno valor, né, de 18 milhões de reais, 5 milhões de euros, né, para quitar os impostos devidos que se referem a esses direitos de imagem recebidos pelo Messi. Imposto é chato de pagar para todo mundo, né, até para o Messi. O caso toma notoriedade pelos valores e pelo personagem. Isso. O Neymar também está meio várias envolvido empresas nesse de negócio. fachada, né, pra sonegar. Imposto ninguém gosta de pagar. Tanto que é imposto, né? Se fosse imposto, é verdade. Não seria voluntário, né? Mas quando a pessoa ganha muito assim, que nem a Juliana está falando. Dá essa notoriedade mesmo, mas o cidadão comum, o cidadão normal, ninguém gosta de pagar imposto, principalmente quando você não vê o imposto que você paga convertido em benefícios de educação, de saúde, de segurança, de uma série de coisas que, em tese, caberia ao Estado te oferecer. Aí você, além de pagar o imposto, você ainda tem que ter o seu plano de saúde particular, você paga a escola particular do seu filho, então o Estado ele te toma, mas não te devolve. Não é incentivo para pagar imposto, né? A carga tributária na Espanha é uma das maiores do mundo, 48% do imposto de renda. No Brasil é 27,5%, porém, quase na totalidade é revertido para a população. Exatamente. E lá o índice de desenvolvimento humano, enfim, é infinitamente maior do que no Brasil. Eu conversei ainda hoje com uma pessoa que morou na Espanha por vários anos e ela disse exatamente isso, o testemunho foi esse. Os impostos não são baratos, né? Só que o cidadão ele vê o tempo todo aquele valor retornando em benefícios, em saúde, em absolutamente tudo, né? Difícil. O que também espanta com relação também a essa questão do imposto é que a família, ou ele, o Messi, ou o pai, enfim, tinha na gaveta o montante de 18 milhões de reais ou 5 milhões de euros para devolver.
para devolver. Que Quer coisa dizer que boa. tem uma poupança, já se faz, nada é feito inconsequentemente, já se faz premeditado. Eu conheci uma pessoa que ela não pagava, não recolhia imposto de renda. Tá? Não, ela, todo ano, quanto é para pagar? 5 eu não vou declarar. Então, Mas também não gastava, guardava na poupança. Um dia se pegarem, talvez, tá? Ele falou, eu não vou tirar passaporte para viajar para o exterior, não tenho esse interesse. Então não paga imposto de renda. Nós precisamos ainda evoluir, né? Nós e também os governantes, para que os impostos sejam mútua, né? Uma evolução compartilhada de governos e de cidadãos. Exatamente, para que se tenha um incentivo, e da gente aprender a cobrar. Mas espero que com toda essa questão política agora à tona, né? Vivemos um momento... discute-se mais sobre isso, espero, né? Sim, que vivemos um momento também cobre o retorno dos seus impostos. Propício para isso, né? Talvez nem se ache tão injusto pagar o imposto, todos os impostos, desde que ele seja realmente revertido, né? Vamos ver, algumas pessoas também enviaram aí suas interações a respeito se acha justo, né, pagar o imposto e sobre os valores também. Vamos ver. Eu não acho absurda a cobrança dos impostos. O que eu acho absurdo é o povo brasileiro não receber de volta os benefícios que deveriam receber. Esse dinheiro se perde no meio do caminho e nem sempre as pessoas ninguém tem estímulo para contribuir, porque ninguém recebe no final, nem em saúde, nem em educação. Eu acho que se o brasileiro visse resultados, não ia ter mais problema de sonegação, nem nada disso. É uma vergonha. Este país é o que mais cobra impostos absurdos. Não sei onde vamos parar, escreveu a Beatriz Negrete. Não acho justo, não. São os maiores impostos do cosmos. Participação do Paulinho Godoy. Querido Paulinho, penso que num país onde 180 dias de trabalho são para pagar impostos, nem a justiça é justa. Foi a Beth Cerquinho. Aqui, a Alessandra Matucci tem uma questão. O IPVA é de 4%, metade para o município e metade para o Estado. 83% das nossas estradas são de concessão. Entendo ser uma bitributação, esse tema, inclusive, é previsto no CPC, escreveu a Alessandra Matucci. O CPC é o Código de Processo Civil, talvez? Isso. Percebemos que as pessoas não pagam realmente impostos assim com toda alegria, né? E muitos também não acham justos os valores altos. A questão do IPVA, que nós até discutimos no programa recente, mas o valor do IPVA ele não é só... Não é captado para fazer manutenção de estradas, não é para isso, não. Ele entra no cofrão. Agora, só volta a falar aqui com relação à questão dos impostos, não é só os grandes, né, como esses aí que são vultuosos, que a gente viu que tomam uma bordoada de imposto. Muita gente tenta sonegar o imposto ainda, muita gente pensa que café pequeno ninguém pega sim, e tem gente tomando umas bordoadas aí. Quando são pegos, né? Quando são pegos, essa história daquelas declarações falsas, comprovantes falsos de pagamento, agora, de média, cruza tudo. Cruzamento de informações. Exatamente. Agora o banco praticamente elimina a possibilidade de você. O E-Financeira, o banco tem que mandar uma declaração de cada CPF do rendimento lá. Então tem pessoas que tentaram burlar esse ano, banco, né? Mas o banco é obrigado a mandar, então vai conflitar, né? O CPF que declarou com o CPF que foi enviado pelo banco, o rendimento, então isso vai cruzar mais ainda. Perfeito, quer dizer que o governo investe bem, né? Nesse aspecto está muito bem investido. Esse investimento no sistema de cruzamentos. Entendi. Então vamos fazer aqui também um apelo para que sejam feitos investimentos também assim. Outros setores poderiam merecer a mesma atenção. A mesma atenção. Muito bem. Agora vamos falar da caderneta de poupança. Ainda chamamos assim, né? Caderneta de poupança. Fuga recorde de recursos no primeiro semestre. Saída de valores acima de 42 bilhões entre janeiro e julho, segundo o Banco Central. Apenas em junho, a evasão de recursos somou 3 bilhões 710 milhões de reais. Quer dizer, também acho que não tem muito como guardar dinheiro, né, atualmente. As pessoas não estão poupando muito. Muito desse saque certamente está sendo feito para pagar a conta. Foi o que eu imaginei. Para fechar o orçamento. Mas a gente tem que considerar também que o rendimento da poupança de um ano... Muito baixo. Em um mês de cheque especial...
São valores O que se muito cobra do cheque Você discrepantes, ganha né? um ano de poupança de cadê guardado, você paga no mês de cheque especial. Se transferir isso para o cartão de crédito, talvez de algumas horas. Exatamente. É engraçado e, isso. dependendo do valor que coloca lá, ao longo de um ano, você meio que perde dinheiro, porque rende muito pouco em relação ao que a inflação aumentou. Então o poder de houve compra daquele mudança, dinheiro não é o sim, mesmo do que você a colocou. evasão é Sim, inevitável. e o imposto de renda também, que nós falamos há pouco, sobre os eventuais rendimentos Não, mas a maiores. poupança, A poupança é poupança isenta. não paga imposto de Sim, renda, a poupança é isenta. Eu acho que é o que você falou hoje. Se saca para poder pagar contas. Paga conta, isso a é maioria claro. das Quem pessoas. não está endividado, pega o dinheiro da poupança e coloca em outras aplicações que todas rendem muito mais do que a poupança do que a atualmente. própria poupança. Bom, agora colocar em outra aplicação, não sei qual, só que eu vou comprar feijão. Nós chegaremos lá também, porque temos novidade ainda esta semana, né, sobre o feijão, né? Já continuaremos indo além da notícia. Até já. John HR, Visagismo e Estética. A sintonia perfeita entre você e sua beleza. E com a crise econômica, o desemprego, aumentaram também os índices de inadimplência. Com isso, as pessoas podem até perder as suas casas, que são financiadas de uma forma considerada até fácil devido aos prazos, né? Esse é um dos problemas da inadimplência, né? Inclusive, acabar perdendo o imóvel que comprou de forma financiada, né, Ju? Sim, tem dados da Caixa Econômica Federal que no último ano aumentou 53% o número de imóveis tomados. Aumentou a inadimplência de 8.541 em 2014, em 2015 foi para mais de 13 mil. Imóveis tomados por falta de pagamento. Porque as pessoas não se atentam aos contratos e ao tipo de financiamento. Se é alienação fiduciária, quando o banco é o dono do imóvel, não você, com 105 dias já pode tomar imóvel de você. Muitas pessoas esperam chegar a notificação judicial para procurar um advogado, para recorrer, e não. Está em atraso, já procure orientação do advogado e já entra com essa ação o mais rápido possível. Porque depois que recebe a notificação, o banco pode tomar a casa de você em até 15 dias. Em até 15 dias, porque provavelmente, de acordo com as leis aí que regulamentam a espécie, não há nem necessidade de um processo judicial. Não. Mas é sempre bom realmente a orientação de um advogado, né? Imagina só, né? Dependendo de quantas parcelas já foram pagas. Não é, Renata? E no caso de alienação, que o banco é o credor, que não precisa nem de um trâmite judicial mais detalhado, já, porque ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa, o próprio banco. Então, essa forma expressa de cobrança é que realmente é complicado. Você falar em 105 dias, é muito pouco tempo. Pouco tempo. Mas pouco tempo, mas não gaste esse pouco tempo esperando notificação. Porque não virá. Vá atrás, porque certo, porque desses 105 perder dias... o imóvel... Complicado. E o pior, eu não sei qual é a consequência, mas além de perder o imóvel, a pessoa ainda vai ficar com o nome sujo. Pode acontecer isso também. Esses 90 dias são os 3 meses de atraso. Mas é trágico, né? É trágico. Eu acho que está acontecendo esse número aumentando absurdamente devido à situação que a gente está vivendo. Então, a gente acabou de discutir aqui a questão do imposto de renda que não é revertido. Exato. 2, acabamos de discutir aqui a evasão das poupanças porque precisa pagar a conta e não tem dinheiro.
Agora, de repente, você chega numa situação de desemprego na família, que você só tem 3 meses para poder resolver o pagamento da casa. Exato. Em tese, muitas vezes, a pessoa fala, olha, é o único bem que eu tenho certeza que não podem me tirar daqui e me pôr na rua. Porque é o único mas imóvel que eu se tenho mais está perto. nessa situação, Exatamente. você vai chegar ao oficial de justiça com polícia, com caminhão de mudança, vai pôr tudo dentro e vai levar para onde? Complicado. Na situação econômica Atual, do país, não é de se estranhar que muita gente na sua vizinhança se Exatamente. enquadre Tome numa uma situação bordada como no essa. dessa. Eu diria até mais, né? Talvez seja até exigir demais que tudo seja pago exatamente em dia. Temos que cumprir com os nossos compromissos. Mas fiquem Mas isso atentos, não acontece né? em todas as modalidades de financiamento. Em É todo. só na alienação fiduciária. Muitas pessoas não se atentam Tá, o à tipo de modalidade. contrato. Tem que ler. Exato. Se não E aí consegue é a entender, hora. leva para um especialista. Essa é a hora de realmente procurar um advogado. Inclusive, nós temos aqui a participação do doutor Márcio Leme falando a respeito desse assunto, dando algumas orientações e mostrando como é que isso funciona. Vamos ver. Em tempos de crise, tem sido comum o inadimplemento por parte de consumidores das parcelas do financiamento da casa própria. E a rigor, os contratos desse financiamento são realizados por meio de alienação fiduciária de bem imóvel e garantia. E nesses casos, em verdade, o consumidor ele não tem a propriedade do imóvel. De modo que, sobrevindo o inadimplemento, o banco requererá a notificação deste consumidor por meio do cartório de registro de imóveis que, uma vez notificado, terá o prazo de 15 dias para quitar a dívida e sem direito a qualquer parcelamento. Não quitando a dívida nesse prazo, a propriedade do imóvel consolidará em favor do banco e o banco, portanto, se torna o proprietário desse imóvel. Passo seguinte, o banco leva esse imóvel a leilão público e é arrematado por um terceiro. Vale dizer, tudo isso acontece sem processo judicial por meio do cartório de registro de imóveis. E o grande detalhe é que o consumidor não se atém a isso. E quando vem a prestar atenção nessa circunstância, vai atrás de informação, ele vem a saber que um terceiro já arrematou o seu imóvel e, portanto, vai pedir a desocupação, até mesmo aí sim por meio de uma ação judicial. Então o consumidor é surpreendido com um terceiro nas portas de sua casa dizendo: esse imóvel me pertence e você precisa desocupá-lo. Então é importante alertar todos os consumidores que, uma vez realizado o contrato de financiamento com alienação fiduciária de bem imóvel em garantia, não haverá processo judicial para a cobrança da dívida em caso de inadimplemento. Tudo ocorrerá por meio de notificação via cartório de registro de imóveis. Brilhante participação do Dr. Márcio Leme, queremos agradecer. E olha, é uma matéria bastante complexa. Foi muito claro, né, o que o Dr. Márcio explicou, mas acredito que num momento de dificuldade, bom procurar um advogado justamente para saber que tipo de contrato que foi feito. E são 15 dias, pelo que eu entendi, para quitação da dívida. Exatamente. E vale levantar a questão aqui, porque é igual carro, igual casa, enfim, você está empolgado, embalado para fazer a compra e, de repente, na abertura da linha de crédito, você vai acabar assinando essa linha de crédito não necessariamente sabendo como você está fazendo. Hoje, seu carro é financiamento ou é leasing, é CDC ou é leasing, na compra da casa, quer dizer que, será que você que tem uma casa financiada não está nessa dita modalidade e, eventualmente, atrasou 1, 2, 3 meses, já está nos acompanhando e está tranquilo porque um dia a Caixa vai mandar aqui uma notificação. Você viu a notificação extrajudicial, via cartório, é tudo muito rápido, muito sumário, rápido, né? E já vai para leilão, você não fica nem sabendo, e aí quando você vê, como disse o Dr. Márcio, vai bater alguém na porta do seu carro e falar, sai daí que a casa é minha. A casa agora é minha, quer dizer, pensão, então, né? Vale a pena você que tem casa financiada, dar uma checada que modalidade está. Principalmente se você está devendo já 1 mês, 2 meses. Tá? Não sabe, foi até o que procure uma orientação de um especialista. Porque você vai tomar um susto de repente e vai ser inacreditável. E provavelmente tudo isso é feito pelo banco, ou seja, quem for, com base na lei. E aí não tem para onde recorrer, né? É lei, é legal, né? É legal. É legal. Problema seu. Alegar ignorância nessa hora não vale. Sem ler, não é desculpa. Tá certo. Achei muito interessante isso para que todos também fiquem... Não tem aquele, eu não sabia.
Não existe. Não tem mais. Então, você deveria saber, né, que na hora de assinar, não tudo também é cilada e nada disso, mas basta o comprador ficar atento e se não entender algumas cláusulas, consulta um advogado. Vai estar a linguagem nem mãos. sempre é simples, né? Exato, é isso então, que preocupa. Procura né? quem um advogado da sua confiança, vai atrás. E o brasileiro tem mania de assinar documento, contrato, que for, sem ler. Precisa ler? Tem que ler, nem que seja para pedir para levar para casa, né, Juliana? Sim. Olha, amanhã eu trago assinado. É uma boa ideia, né? Mas é no embalo que a gente faz as coisas. É verdade. É no embalo da compra do carro, no embalo da compra da casa, no embalo de compra de algumas outras coisas que são mais vultuosas, que você acaba assim, vai. Depois eu vejo como é que vai. Depois eu vejo como é que pode. Não pode. Vamos falar agora sobre a violência contra as mulheres, cujos índices não diminuem, ao contrário, aumentam, né? Denunciar continua sendo o primeiro e mais importante passo. Com inspiração na frase da feminista norte-americana Audre Lorde, temos um vídeo com participação da presidente do Instituto Artemis. Vamos ver. Seu silêncio não vai te proteger. A frase da escritora e poetisa Audre Lorde, uma feminista norte-americana, serve de estímulo para que mulheres não se calem diante da violência. Raquel Marques, presidente da Associação Artemis, acredita que a denúncia é um instrumento importante para inibir os crimes. A organização é comprometida com a promoção da autonomia feminina e erradicação da violência contra as mulheres. Precisamos nós, mulheres, hoje, assumirmos essa responsabilidade de falar, chega, essa violência acaba em mim. Né? E o que estiver ao meu alcance, para que isso não volte a acontecer, farei. Se terá um resultado imediato na minha ação, é uma outra questão. Mas é o acúmulo de denúncias, é o acúmulo de indignações, é o acúmulo de iniciativas que vai fazer isso mudar. No transporte público, no trabalho, em casa. Qualquer tipo de violência deve ser denunciado, reforça a presidente da Artemis. Essa naturalização da violência como um fato da vida, os homens são assim mesmo, as coisas são assim mesmo, né? Então as mulheres precisam se adaptar a isso, é que é algo inaceitável. Em todo o Brasil, denúncias de agressão e maus tratos às mulheres podem ser feitas pelo Ligue 180. O serviço de utilidade pública é gratuito e preserva o anonimato. Então, denunciar realmente é muito importante, é o primeiro passo, né? Mas não adianta denunciar se você não tiver uma ação. Quantas não foram aquelas que saíram da delegacia, que denunciaram e aí no caminho ou chegando em casa acabaram sendo assassinados? Então a polícia tem que ter uma resposta rápida. Quantos casos de mulheres que foram mortas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, não tinham registrados não um, mas vários boletins de ocorrência? E, infelizmente a gente vive num país onde a denúncia acontece e aí a violência parece que aumenta. Mas isso está mudando, viu, Negrão? Agora existem órgãos, Ju, como o Sim Mulher, por exemplo, aqui em Sorocaba, de receber essas mulheres. Para mudar esse quadro, Negrão, exatamente. A mulher vai, ela tem que ser esclarecida que ela tem que tomar alguma outra, que voltar para casa não vai dar. Não, elas são abrigadas inclusive com os filhos, porque antes, Juliana, era como o Negrão falou, você denuncia, chega com um papel, né? Mostra para o agressor e morre. Agora, com esses órgãos também, Negrão, a mulher se sente mais segura para denunciar, porque ela tem uns dias ali, com um amparo psicológico, não precisa ficar sozinha. Mas eu tenho meus filhos, trago os filhos também. E as ações, como você disse, né, da polícia e as ações normais e legais têm que ser rápidas. Eu concordo com isso. Só que o problema é que não basta só fazer um boletim de ocorrência. O processo, a justiça no Brasil é muito burocrática. Além do boletim de ocorrência, você tem que ir representar no fórum, tem prazo de 6 meses. E quem vai representar? A vítima. A vítima? A vítima. E só após essa representação no fórum é que vai começar a correr o trâmite judicial, mas precisa fazer o boletim de ocorrência antes, porque é isso que vai motivar a representação. E só então que aí vai correr em justiça e o agressor vai ser punido, ser preso. Um dos casos mais dantescos que foi internacionalmente, acabou refletindo, é o caso da Elisa Samúdio. Exato. Ela tinha feito o boletim de ocorrência contra o goleiro Bruno, que tinha sido vítima da agressão dele, e ela desapareceu. Agora voltou o assunto nessa semana, agora né? Com a Luísa Bruno. Com a Luísa Bruno. Então, não tem mais classe social, né? Não existe mais isso. Não existe. É só a classe. Uma moça que trabalhou em casa comentou isso. Ela trabalhava na casa de uma pessoa de uma classe social maior,
e veio comentar conosco, né, que tinha havido uma agressão horrorosa, e ela falou assim, nossa, eu imaginei que só gente bem pobre, sem cultura, e que teria esse tipo de coisa. E nós percebemos que não tem absolutamente nada a ver com classe econômica, né? A questão da denúncia, apesar da consequência e da necessidade de se ter ações pós-denúncia, ela é fundamental porque ela é o ponto de origem e não há que ter vergonha. A mulher não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha dessa história é o homem. Exatamente. Se for ele o agressor, né? Porque existem casos, embora pareça... Mas é o mínimo. Via de regra... Mas a delegada chama de agressão de gênero, né? Porque acho que em um trilhão, né, acontece do homem ser agredido pela mulher, né? Mas o assunto é sério. Mariane Dalcin fez uma reportagem. Vamos assistir. Sorocaba e região tem registrado recentemente inúmeros casos de feminicídios, estupros e violência em geral contra a mulher. A Lei Maria da Penha acaba de completar 10 anos e com ela uma lei que visa alterar e amparar ainda mais essas vítimas. Em Sorocaba, o Sim Mulher realiza um importante trabalho de acolhimento a mulheres que sofrem violência doméstica e sexual. A entidade atende mais de 57 cidades da região, oferecendo moradia provisória, assistência social, atendimento psicológico e jurídico, entre outros serviços. De acordo com a direção da instituição, embora Sorocaba seja a primeira cidade do estado de São Paulo a ter a Delegacia da Defesa da Mulher, ainda falta uma equipe multiprofissional para amparar e atender a vítima com dignidade. Segundo uma das fundadoras do Sim Mulher, a mulher muitas vezes nem é bem acolhida, não só em Sorocaba, mas muitas vezes ela não sabe que pode ser encaminhada, por exemplo, para a casa de acolhimento. Quanto aos dados, hoje no Brasil a realidade é outra. Para a instituição, falta responsabilidade na notificação. Quando a mulher denuncia, as estatísticas existem, mas o número só não é maior por falta de notificação. A realidade pode ser ainda pior do que o cenário expresso pelos números de assassinatos de mulheres levantados em algumas pesquisas. O projeto visa medidas necessárias para superar obstáculos que em 10 anos de vigência da Lei Maria da Penha ainda persistem e desestimulam as vítimas a buscar amparo do Estado. Depois de muita polêmica, a proposta segue agora para votação no plenário do Senado. Inicialmente, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, ou seja, se a mulher é morta em razão do seu gênero, aumenta-se a pena do crime de homicídio. Já a Lei Maria da Penha é um pouquinho diferente, lá não temos tipos penais específicos dentro dela. O que nós temos são medidas, são meios de proteção em relação à mulher. Nós temos as medidas protetivas e temos algumas formas de atuação, tanto da Polícia Judiciária quanto do Judiciário. Agora, estamos caminhando para uma alteração da Lei Maria da Penha. O projeto de lei 07/2016 visa a acelerar, na verdade, as medidas protetivas. Ou seja, essa mulher que está em situação de perigo, ao procurar a delegacia, já poderia sair com algumas cautelas e ter a sua segurança pessoal um pouco mais guarnecida. Não haveria necessidade dessa medida ser solicitada ao Judiciário. Não que não vá, ela irá ao Judiciário, mas com finalidade de ratificação ou modificação. Mas nesse primeiro atendimento, ela já poderia ter a sua segurança resguardada. É isso, tem que denunciar mesmo, no 180, a cada 15 segundos uma mulher é espancada. O que será? A gente pergunta isso para vocês, né, que são meninos, mas perguntando à humanidade, né, independente do gênero. O que leva uma pessoa a espancar a outra dessa forma? Não consigo entender, Negrão. Ainda mais com a fragilidade física. Sem dúvida. Né? Eu acho que o homem, apesar da evolução dos tempos, ele ainda vive na Idade da Pedra, né? É impressionante. É o macho predominante em cima da fêmea indefesa. Quer dizer que se foi lá 20 milhões de anos atrás que isso poderia ter acontecido um dia, quem sabe talvez, você vê uma situação 21, né? disso... Não dá para imaginar como é que pode uma agressão dessa natureza, da onde que parte isso.
E como a gente está vendo, em todas as classes sociais. Isso não quer dizer absolutamente nada. Não é porque é o menos favorecido, o mais ignorante, no sentido de cultura, de educação, ou em todo momento. É muito triste a gente ver isso. E tem que denunciar sim. É como a gente fala de corrupção, tem que denunciar sim. Exato. É a violência contra a mulher, tem que denunciar sim. E acaba a coisa pega e acaba resolvendo. E agora com punição e tudo isso também vai... Os depoimentos, né, das vítimas são sempre chocantes, né? É sempre uma situação constrangedora para o sexo oposto. Que ponto chega o ser humano? Agora, uma coisa que chamou a atenção também na reportagem da Mariane, são 10 anos da Lei Maria da Penha e a gente ainda não tem o que se chamaria de regulamentação, né? Que são as medidas de... E depois. Vai lá, denuncia e depois. Não faz uma semana que surgiu essa lei. Já são 10 anos, né? E mudou o que nessa década? Nada. Aumentaram as denúncias, tudo bem, mas por outro lado também o número de mortes das mulheres continua. Isso que você havia comentado antes, os números também né, aumentaram. Os números de mortes também aumentaram. Né? Então, veja bem, vamos, né, batalhar aí por essa regulamentação também, né? Talvez com a mesma rapidez e agilidade com que o governo desenvolveu há poucos anos todo um sistema de cruzamento de informações para o imposto de renda. Porque é exatamente o que o Fernando Negrão comentou, né, a Juliana. Sim, denunciar é muito importante. E agora existem esses lugares onde se protege as mulheres, os filhos, até que tudo seja resolvido, mas que seja resolvido de uma forma mais rápida, né? E que esses locais existam em maior quantidade, porque, infelizmente, embora sejam incríveis, eles não conseguem atender a todos os casos, que são inúmeros. E muitas mulheres deixam de denunciar por causa da família, dos filhos. Isso. Mas aquilo é para ser uma solução provisória. Provisória. E para lá. Não é para morar nessa vida. Não, isso eu entendo que é enquanto o trâmite judicial está correndo, sim, e após, né, o marido ser preso, que ela possa retornar novamente à vida normal dela. E o que me chama um pouco a atenção também, Juliana, viu, Renato, é que muitas vezes a mulher agredida, na maior parte das vezes pelo marido, né, a família dela não apoia, não recolhe, não ajuda. Então, a situação de fragilidade fica ainda muito maior, como se ela se sentisse culpada por ter sido espancada. Mas então, eu espero que importante sim, mulher e tudo isso, né? Eu espero que com o caso Luísa Brunet, que vocês comentaram, que a mídia deu grande exposição, as mulheres que sofrem esse tipo de violência sintam-se motivadas, encorajadas. Não tenha dúvida. Ela denunciou, eu vou denunciar também. Isso, tá certinho. Quem sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, vamos falar ainda sobre segurança, né? As Olimpíadas no Rio de Janeiro serão seguras, né? Fernando Negrão, né? Não vai faltar segurança na Olimpíada do Rio, disse o ministro da Defesa, né? Segundo o Raul Jungmann, o governador Dornelles solicitou reforços. O efetivo vai chegar a mais de 20 mil homens em julho, em 17 de julho próximo. Não foi descartada a possibilidade, né, a hipótese de uma atuação terrorista. Mas, a rigor, esse efetivo deve ser suficiente para garantir a segurança dos Jogos de participação mundial dos atletas? O que nós ficamos consternados com isso é o seguinte: a polícia no Rio de Janeiro está sem receber. Estão fazendo piquetes, inclusive, dentro dos próprios aeroportos. Bem-vindo ao inferno. Exatamente. Quer dizer, o turista desce, ele é recebido pela manifestação dos policiais dizendo: nós não estamos recebendo. Aí você vai arrumar uma dita força nacional ou o exército, fuzileiros navais. Então vamos separar as coisas aqui. Polícia é trabalho de polícia. Polícia sabe fazer trabalho de rua. Forças Exército e Marinha não é preparado para ações desse tipo, dessa natureza. O treinamento é outro. Então, de repente, você pôr um carro de combate na rua, vulgarmente conhecido como tanque de guerra, colocar um tanque de guerra na rua não vai resolver nada. Não vai coibir ninguém. Não vai, porque a ação do tanque de guerra, para ele se deslocar, para ele preparar um tiro, é outra conversa. Enfim, outra questão que eu já ouvi muitos cariocas também comentando acaba as Olimpíadas, vai todo mundo embora e a gente continua no inferno. Essa é a questão. Essa é a questão, porque até na notícia do aumento do efetivo, esse super aparato de segurança para as Olimpíadas, agora já estão falando que pode estender até a eleição. Tá,
e depois? Depois. Parece que não mora ninguém. Não mora ninguém. Temos um evento, Exato. acabou o evento, não, acabou o nosso problema. Virem-se. Fiquem com os seus tiros, né? Mas Cada a um Força cuida do seu tiro. Nacional, ela é composta, né, por representantes das polícias militares de todos os estados e ela é reunida, ela é feita para isso mesmo. Sim, a Força Nacional sim. Sim. Agora o Exército e a Marinha na rua não Aí tem cabimento, né? A Força Nacional, inclusive eu ouvi dizer que tem policiais do Estado de São Paulo sendo transferidos ou emprestados para a dita Força Nacional. Quer dizer que nós estamos vivendo num estado maravilhoso também, sem problema nenhum, com violência, e vamos emprestar soldados a impressão que se dá, né, é que é para proteger os estrangeiros, apenas, não a nós. No começo da década de 90, em 92, a ECO, a Rio 92, ou a ECO 92, já aconteceu a mesma coisa. Foi sensacional, não teve um Trouxeram assalto. Exército, Marinha, Aeronáutica, tinha blindado. Foi maravilhoso, para proteger os estrangeiros. Acabou, né? são 24 anos. O que mexeu, o que melhorou a segurança do Rio de Janeiro nesse período? O que aconteceu? É impressionante, né? O legado, os legados que esse país perde, as oportunidades que o Brasil perde com esses grandes eventos. Independente do 7-1, a gente, que taça nós levantamos com a Copa do Mundo? Absolutamente. Obras inacabadas. Já faz 2 anos que acabou a Copa, tem um monte de obra inacabada. Gente, obra que nem aconteceu. E agora, um estádio de futebol agora corremos a passos largos e acelerados para conquistar a medalha de ouro da incompetência de transformar essas oportunidades em melhorias para a população. Exato. Porque os investimentos vêm. Esses grandes eventos geram investimentos, grandes investimentos. Copa do Mundo. Não sobra nada. E não acontece nada. Então, teve um estádio lá no Mato Grosso agora, essa semana que passou, tá, que foi embargado o estádio de futebol montado para a Copa devido a risco de desabamento. Nossa, gente, Quer dizer que recebeu 2, 3 jogos o estádio lá no Mato Grosso, Arena Pantanal. E agora está embargada porque não tem segurança. Agora a verdade é que, na minha opinião, o Brasil anda extremamente desacreditado, né? Por várias coisas, né, Renato? O Brasil, pelo próprio brasileiro, ele é desacreditado. Então você vê, quando anunciou-se a Copa do Mundo será no Brasil, no que nós pensamos, né? Puxa vida, o que vai acontecer em termos de corrupção e principalmente com esse desleixo, é o que você falou, Renato, investimentos enormes que podiam ser revertidos para nós brasileiros, mas é como se nós fôssemos resto, da mesma forma acontecendo agora. Quebrar essa síndrome de vira-latas, né? Por favor, né? Só não vamos esquecer, dia 17, ou seja, no próximo domingo, você tem um encontro marcado com a tocha que vai estar passeando aqui por Sorocaba. Aqui por Sorocaba. Criamos, vamos quebrar esse espírito de vira-lata, mas sabe o que eu imagino, Renato? Tomara. Eu imagino um europeu, um norte-americano, vendo esse descaso, né, depois de jogos dessa natureza, uma Copa do Mundo, percebemos todos o que sobrou, nada. E, infelizmente, o brasileiro é assustado, ele acha que isso, fazer o quê? Tem que ser assim mesmo. Então, não podemos realmente continuar aceitando, né? Para vocês terem uma ideia, vamos ver aí alguns depoimentos sobre a segurança nos Jogos Olímpicos no Brasil. Vergonha a gente sediar as Olimpíadas, um país sem estrutura, sem dinheiro, não tem boa administração. Países que têm dinheiro estão numa situação diferente, não aceitaram sediar e aqui para roubar aceitaram fazer isso. Gente, e a vergonha que vai ser Rio de Janeiro, essa bagunça. Terrível tudo, a polícia, nada funciona naquele lugar. Eu acho que vai ser uma grande vergonha. Eu acho que a nossa segurança pública não vai ser o suficiente para conter a violência que está tendo no Rio de Janeiro. A gente tem visto cada dia mais violências, mais mortes, como a gente viu a morte daquela médica. E, infelizmente, eu acho que o nosso Brasil ele não tem cultura para esse tipo de evento e nós teremos, acho que, tristes notícias ainda com relação à segurança. Acho que, diante dos argumentos do Ministério da Defesa, a segurança nas Olimpíadas está bastante comprometida. Opinião do João Ricardo Marques. Na minha opinião, os jogos serão tranquilos e seguros. Espero em Deus que tudo ocorra com muita paz e medalhas. A Janaína Murtinho, medalhas para o Brasil. Acho que se fizerem um acordo com a bandidagem do Rio, como fizeram na Copa do Mundo, sim, a Olimpíada será sossegada. Se não,
Muito obrigada. A participação do Ronaldo Santana. Agora vamos aguardar, né? Janaína é otimista. A Janaína é otimista, né? Tudo vai Tomara que o universo conspire para fazer valer do que ela está emanando de energia. Agora é assustador, né? Imaginar que a gente vai ter que fazer um acordo com os bandidos, que não é difícil disso acontecer, para que eles baixem a bola nesse período e, consequentemente, tenhamos uma Olimpíada tranquila. Depois vocês voltam a agir, porque a gente faz de conta também que vocês não estão fazendo nada. Tiram o atraso. Trégua olímpica. Uma trégua olímpica e depois eles tiram o atraso com quem? Com nós brasileiros, com os cariocas. Não sei, eu tenho uma intuição feminina, viu, Renato, que as coisas vão mudar para melhor e não vai demorar muito. Vivemos um momento em que as pessoas estão tomando muita consciência, Juliana, de várias coisas, né, que antes deixávamos lá para trás. Procede? Tomara que você tenha razão. Mais uma otimista, assim né? Espero. Assim esperamos. Depois do intervalo, vamos ao aniversário do nosso querido Diário de Sorocaba, as eleições municipais e um assunto que volta, o feijão. Já já voltamos e continuaremos indo além da notícia. John HR, Visagismo e Estética. A sintonia perfeita entre você e sua beleza. E o Jornal Diário de Sorocaba completou nesta semana 58 anos de notícia e entretenimento. Nossas congratulações ao Diário, um dos orgulhos, né, da nossa cidade. Parabéns a toda a família De Luca. Foi lá que eu comecei, em 1983. Com 15 anos foi lá, falou, eu quero trabalhar aqui, e perguntou se podia. Foi contratado. E para mim foi a melhor escola de jornalismo da minha vida, independente de eu ter feito depois faculdade de comunicação. Ali era o dia a dia, era a correção na prática, era o cotidiano, era o manual de redação do diário, e além dos colegas que estavam lá para orientar e para a gente fazer jornalismo. Foi a melhor escola que eu tive. Muito bom. E é bom para a gente, como jornalista, ver que um jornal tem essa força, está completando aí meio século de história. Mais de meio século, isso mesmo, né? E firmes ali na Rua da Penha, trabalhando de uma maneira muito séria, é um orgulho para nós, né, Renato? O Diário é realmente uma escola de formação de jornalistas, isso é inegável. E é uma mácula no meu currículo, eu não trabalhei no Diário de Sorocaba. Poxa vida, lamentavelmente, né? Estou no jornalismo desde 82, mas não tive a oportunidade de trabalhar no Diário ainda. Muito bem, não quer dizer que eu não tenha grandes amigos lá de dentro. Sim, exatamente. E o Maurício e o Walter seguem o legado do seu Vitor e da Dona Teresa com competência. Não tenha dúvida disso. Parabéns. E aqui no nosso Indo Além da Notícia, nós comentamos justamente as notícias locais, regionais. Há pouco nós debatemos, né, a respeito dos trotes, né, no SAMU, inspirados aí, comentando a matéria do nosso querido José Antônio Rosa, do Cruzeiro do Sul, assim também o Diário de Sorocaba e todos os nossos veículos de comunicação. Sucessão municipal pelo PSDB. Em Sorocaba, João Leandro é oficialmente
pré-candidato do atual governo à Prefeitura de Sorocaba. Quem são os outros candidatos, Renato Monteiro? São mais 8 pré-candidatos, né, que se apresentaram, que estão se apresentando aí para a sucessão do prefeito Panunzio. Além do João Leandro, você tem o Renato Amari, o Glauber Piva, o Raul Marcelo, o Hélio Godoy, Flávio Chaves, Laerte Moleta, Cláudio do Sorocaba 1 e Fernando de Oliveira. Desses 9, a minha aposta, 5 chegam para disputar a eleição efetivamente. E desses 5, 3 têm reais possibilidades de ganhar essa eleição. Que você não vai nem revelar para a gente agora a sua intuição, né? E a briga agora é outra. É a briga pelo ser vice desses 5, 8 candidatos aí para disputar, porque são acordos de partidos. O que fica claro é que ninguém sai com chapa pura, nem o PSDB. Ou seja, dentro de 20 anos de história que o partido tem na Associação de Sorocaba, é a primeira vez que foi declarado que não é chapa pura. O que é chapa pura? Sair PSDB com vice também do PSDB. Vai compor com alguém e vai ser vice de outro partido. Olha só. Independente de quem é candidato a prefeito ou a vice-prefeito, o que me chamou a atenção nessas eleições é que tem alguns nomes aí já conhecidos, mas tem um grande número de nomes pouco conhecidos até então no grande público. Isso. Eu vejo isso como um reflexo do governo federal, enfim, de tudo que está acontecendo no Brasil, dessa busca pela renovação. Tá, já fizemos tudo errado até agora, então o que a gente pode fazer para mudar? Para mudar daqui por diante. É uma coisa... E eu vejo que renovação é salutar, é importantíssimo em qualquer esfera da sociedade. Na política, então, nem se fala. Nem se fala. Então eu vejo com bons olhos isso. E o Renato que diga que vai trabalhar mais rápido agora, Renato. Esse é o desafio, talvez o principal desafio para os novos rostos que aparecem na política pouco tempo que as campanhas vão ter para que eles se apresentem. Lembrando que numa situação normal, nós já estaríamos em campanha, não em pré-campanha, em campanha desde o dia 2. Agora, os 90 dias viraram 45 dias. E agora são novos rostos para quem? A Ju, por exemplo, que tem 22, 23 anos, que vai votar aí pela segunda vez, tá, quem sabe para prefeito de Sorocaba, não conhece, por exemplo, o nome como Flávio Chaves, que foi prefeito da cidade nos anos 80. Quer dizer que, enfim, um que retoma a política é um rosto para uma nova geração também desconhecido. Mas e por isso que cabe, ao invés de ficar só reclamando quando a coisa der errado, tem pouco tempo de campanha, ok, então vamos pesquisar, vamos ir além, vamos procurar saber quem são os candidatos, o que eles já fizeram, o que eles estão propondo, não se basear apenas nas campanhas, né? Uma campanha bonitinha. Olha, eu sinceramente, eu vejo a eleição municipal de Sorocaba completamente aberta, porque mesmo os candidatos em tese mais conhecidos, se a gente falar de um Renato Amari, por exemplo, ele foi prefeito há 12 anos. Quer dizer, você tem eleitores hoje aptos a votar no Colégio Eleitoral da cidade que tinham 4 anos quando ele deixou de ser prefeito. Então você tem praticamente uma geração a ser apresentada a esse candidato. Então essa super vantagem não é tão grande assim, não. Nós tínhamos comentado também a respeito, né, se o cenário nacional, né, econômico e político afetaria realmente as eleições municipais, né? Não sei. O humor do eleitor, né? Vamos falar assim. O humor do eleitor. Quem sabe ele fique mais criterioso. Vamos quem sabe ele vote com consciência. Assim espero que ele vote com consciência. E não na campanha bonitinha, como a gente falou agora há pouco. Tá certo. E o Renato acha que essa campanha, que essas eleições serão diferentes, talvez até não somente, né, Juliana, por essas mudanças, Renato, um número restrito de tempo, até de verba e tudo isso para as campanhas, mas por uma busca do eleitor por ainda mais e maiores informações, né, a respeito de cada candidato. Horário eleitoral. Mas a eleição, as datas, os anos de eleição, eles, não por acaso, mas eles coincidem com outros eventos que acabam chamando a atenção do eleitor. No caso, este ano a Olimpíada, em 2018 Copa do Mundo, e essas coisas não acontecem por acaso. Então, o desafio é conquistar o eleitor em muito pouco tempo. E mesmo a despeito desses eventos. Apesar desses eventos. Entendi. Então, chamar a atenção do eleitor é o desafio. E agora, senhores candidatos, boa sorte. A sorte está lançada. A sorte está lançada. Para nós fecharmos esse nosso Indo Além da Notícia, vamos falar do feijão.
Sabem por quê? Tem ladrões de feijão começam a aparecer no dia a dia. É que nem ladrão de ouro, né? Sei lá. Exato. Ladrão de banco, tá? Olha, tudo que tem... Eu não sei se é graça, que é muito mas valorizado, a notícia, houve um roubo mesmo. Tudo que é muito valorizado, como é o caso do feijão, ele gera essa cobiça. Há pouco tempo atrás tinha gente guardando safra de tomate com espingarda. Porque o tomate estava caro pra caramba. Era um homem do momento. Guardar, mas perecível. Também. Que o feijão é um investimento guardar mais assim, seguro. tomando conta na roça, na colheita, porque senão ele parava o caminhãozinho, carregava o tomate e ia embora e ganhava Feijão dinheiro. é um investimento mais seguro do que o tomate. Olha, um dos casos mais recentes de furto, roubo, né, foi na Bahia. Apesar do lugar da notícia em si, né, ser distante aqui de Sorocaba, já mostra a situação financeira e comercial do país, né? A carga, cerca de 1.000 sacos de feijão, foi roubada em uma fazenda no Anel da Soja, em Barreiras, na região oeste da Bahia. Muito bem. Sabe se a gente ri ou chora, né? É difícil. É hilário, né? Hilário, né? Chega a ser hilário. Isso é Brasil. Vamos lá então, a melhor ou a pior notícia da semana, não necessariamente essas, né, que comentamos, para cada um de vocês. A minha, com certeza, é a renúncia de Eduardo Cunha na última quinta-feira. Assim, talvez ele seria punido, mas não sei, renunciou, já acaba logo com a história, já sai, já vai tarde. Tá certo. Essa é a minha melhor notícia da Mais semana. uma vez a Juliana Ferraz manifestando a sua simpatia e o seu apreço pelo Eduardo Cunha. Como é do Bolsonaro também, né? Fã do Bolsonaro. Também. Você, Fernando Negrão. Policiais que baterem em viatura farão patrulhamento a pé. Quem informa isso é o coronel Washington Pestana, do Comando de Policiamento da Capital. Essa é a pior notícia. Consequentemente, o PM que está na viatura, dirigindo a viatura, vai estar com medo de correr atrás dos bandidos, porque numa eventual ocorrência bate o carro e aí ele vai ser responsabilizado, punido, né, para poder fazer o policiamento a pé. Ele não é punido só com o policiamento a pé, ele tem que pagar. Pagar o conserto, e a viatura né? pode ter 5, 6 anos de uso, ele vai pagar o preço de uma 0 viatura quilômetro. zero, exatamente. E agora ainda vai ter que fazer o policiamento na rua. É a pior notícia que você pode imaginar num país que está super tranquilo com aquela relação à segurança. Certíssimo. Renato Monteiro. Eu vou para o aspecto local aqui de Sorocaba, essa definição do quadro sucessório aí, dos pré-candidatos à sucessão municipal. Acabou? Bom, é daqui para frente, vamos tocar a vida e vamos cada um tocar a sua campanha. O bom de campanha é o seguinte, por mais agoniante que seja, ela tem data para acabar. No caso de Sorocaba, dia 30 de outubro, a gente sabe o que aconteceu. Independente do resultado, dia 30 de outubro, a gente já tem o conhecimento de quem vai ser o novo comandante da cidade. Isso é fantástico. Essa é a melhor notícia dessa correria contra o tempo. É uma agonia com prazo de validade. Prazo de validade. Dia 30 de outubro, tudo estará definido. E não esqueça, então, dia 17, próximo domingo, a tocha estará em Sorocaba. A tocha. Esse é o nosso Fernando Negrão. Muito obrigada a todos vocês pela companhia, pela audiência crescente. Domingo que vem tem mais Indo Além da Notícia. Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Fala, pintas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos num cartão postal. Indo Além da Notícia. Oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection. John HR Visagismo e Estética. A sintonia perfeita entre você e sua beleza. E Ginga Eventos. Seu evento num clique.